sós, a igreja em silêncio, as crianças vão para o culto infantil e temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de compartilhar aquilo que o Senhor já colocou na nossa vida, na nossa mente, nos nossos corações. E nós louvamos a Deus por isso. Nós queremos meditar com vocês hoje sobre o texto da cura do paralítico de Cafarnaum. Esse milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é relatado nos 3 evangelhos sinóticos, que por sinal são quais mesmo? Os 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Aos alunos da EBD, todos presentes. Amém, glória a Deus, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Lá em Mateus ele está no capítulo 9, lá em Marcos no capítulo 2, mas eu quero usar com vocês a passagem de Lucas, tá? Então vamos lá, Lucas, capítulo de número 5, do versículo 17 em diante. Lucas, capítulo de número 5, do versículo 17 até o 26. Aproveitamos para lembrar aos irmãos que no próximo domingo, tá? Nós, pela manhã, estaremos em assembleia, em culto administrativo, tá? Então, por conta disso, não haverá a nossa aula da EBD, da classe de adultos, da classe de jovens. Todos os membros desta igreja, tá, são convocados a comparecer em assembleia de prestação de contas, assembleia de algumas decisões importantes ainda para o decorrer deste ano. Então, por favor, não faltem. À noite estaremos aqui com culto de louvor, culto de adoração e também celebrando a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo domingo, tá? 31. No sábado, 30, todos nós somos convocados a estarem juntos com os nossos irmãos ali na Tresidela, por ocasião da celebração do 11º aniversário daquela igreja, Igreja Batista Ebenezer. Tá? Então, se você não tem compromisso para o sábado, especialmente os nossos jovens que reuniriam-se aqui, você é convidado e convocado a estar ali juntamente com o pastor Daniel e toda aquela família do Senhor que se alegra e que compartilha conosco esse convite. Lucas, capítulo de número 5, versículo 17 ao 26. Amém? Diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, uns homens, e tanto Mateus quanto Marcos deixa especificado aqui a quantidade, eram 4, tá? Lucas ele não relata, mas Mateus e Marcos precisam, são 4 homens. Uns homens trazendo um leito, um paralítico. Procuravam então introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram até o eirado daquela casa, desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, discutiam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes disse: O que vocês estão aí discutindo em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, Jesus então disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente ele se levantou diante deles, tomando o leito que o pertencia, no qual permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios extraordinários. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, a Deus, agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade, por tudo que o Senhor já nos permitiu, ó Deus, aqui fazer este culto que é dedicado ao Senhor. Este culto, ó Deus, é para o louvor, para a honra, ó Deus, para a glória do teu nome.
É para que, ó Deus, com mãos levantadas, com bocas, ó Deus, professando que o Senhor é o Rei, que o Senhor, ó Deus, possui um reino que é eterno e que nós, ó Deus, somos teus servos por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, agora diante da tua palavra e que ela, ó Deus, possa falar aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A cura do paralítico de Cafarnaum. E este homem, ele possuía algo que o fazia diferente de nós. Alguém imagina o que seria, que faria com que esse homem fosse diferente de cada um de nós? Eu não estou falando da paralisia. Eu estou falando do fato desse homem ser um adulto que possuía 4 bons amigos. Eu estou falando do fato deste homem ser um tipo de pessoa que, a despeito da sua deficiência, tinha bons relacionamentos. Eu estou falando do fato de que este homem era um homem que provavelmente sabia cultivar e manter as suas amizades. As pessoas que andavam com ele, as pessoas que cuidavam dele, as pessoas que se importavam com ele. E mais do que isso, esses 4 amigos, eles eram movidos de compaixão, eram movidos de cuidado por este seu amigo. E provavelmente, aonde quer que eles fossem e para os melhores lugares em que eles fossem convidados, eles levavam esse homem consigo. Eles se revezavam, a Bíblia diz, como eu disse, tanto o evangelista Mateus quanto o evangelista Marcos deixam especificado a quantidade de amigos que eram, 4, e provavelmente cada um pegando em um canto ou em uma cana, em um pedaço de madeira, levavam aquele seu amigo paralítico para todos os lugares onde eles pudessem ir. Mas nesse dia em específico, eles o levaram para o melhor lugar que eles poderiam. Eles o levaram para encontrar-se com Jesus Cristo. Sabe, e eu poderia parar o sermão aqui e extrair daqui uma aplicação prática para as nossas vidas, que seria simples, direta e bem profunda. Que seria assim: tenha amigos que te aproximem cada vez mais de Jesus Cristo. Porque só com essa aplicação você poderia voltar para casa, colocar numa folha em branco todos os nomes dos seus amigos e ver se eles cumprem esse requisito. Porque alguns trazem para nós a alegria de torcer para o mesmo clube de futebol, de compartilhar vitórias e derrotas. Alguns trazem para nós a alegria de votar no mesmo candidato e celebrar vitórias quando esse candidato vence. Alguns trazem para nós experiência profissional ou enriquecimento pessoal e está tudo bem, não há nada, não estou dizendo que isso seja pecado. Mas o que importa verdadeiramente na vida, irmãos, é estar perto de Jesus, é estar aos pés de Jesus, é estar diante de Jesus, é conhecer Jesus como somos por Ele conhecidos. É receber de Jesus tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E amigos que nos aproximam de Deus, amigos que nos aproximam de Jesus, esses nunca devem sair de perto de nós. Esses devem sempre estar ao nosso lado. E nós devemos dar atenção, completamente atenção, não apenas ouvidos. Às vezes a gente dá ouvidos. E ouvido significa o quê? Significa que você ouve mecanicamente, tecnicamente você escutou o que aquela pessoa falou. Mas você não deu a atenção, ou seja, o seu coração não levou em conta aquilo que foi falado. O seu coração não prestou atenção nas palavras que aquele seu amigo que te aproxima de Jesus lhe trouxe, lhe disse, lhe falou. E, portanto, se faz necessário que a gente ouça isso, que a gente compreenda isso e que a gente aplique isso. Mas eu quero ir além dessa aplicação, que é o ponto central desse texto, e mostrar a dedicação desses amigos em relação a este homem. E o primeiro ponto que eu quero justamente destacar, irmãos, está no versículo de número 18, quando diz assim: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e,
procuravam introduzi-lo para apresentá-lo diante de Jesus. A primeira característica desses amigos que eu vejo manifestando na vida deste paralítico é que eles tinham visão. Eles conseguiram, de alguma maneira, compreender, seja pelo relato dos milagres que Jesus já estava por operar ali, terem chegado aos seus ouvidos, seja pelo fato deles terem ouvido, visto ou conhecido alguém que foi curado por Jesus, seja pelo fato de, em algum momento, a fama de Jesus ter percorrido todo aquele território palestino. Eles então pensaram, aquele nosso amigo, se ele tiver a oportunidade de estar diante de Jesus, se ele pudesse aproximar de Jesus de alguma maneira, Jesus pode resolver o problema e a situação dele. E estes homens, com esta visão, tomaram uma atitude. Iniciaram a partir dali uma jornada para levar aquele paralítico até Jesus. A missão de vida deles durante aquele período, aquele dia, era essa: levar o paralítico até Jesus, não importa o que aconteça. Irmãos, visão é algo muito importante, porque a visão muda e molda a maneira como nós enxergamos o mundo e determinamos as nossas ações. Se a nossa visão é pequena e curta, as nossas ações serão semelhantes. Se a nossa visão é a longo prazo, grande, e possui de Deus um destrinchar, e possui de Deus uma fé capaz de observar lá na frente, nossas ações serão grandiosas e os impactos dela da mesma forma. A maneira como compreendemos a nossa visão, a visão que temos, faz-nos fazer escolhas ao longo da vida. E quando temos uma visão clara de que Jesus é a solução para a nossa vida, para a vida dos nossos amigos, nós não temos outro propósito na vida a não ser apresentar as pessoas para Jesus, a não ser apresentar Jesus para as pessoas. A nossa oração nessa noite precisa ser: Deus, dê-nos olhos, dê-nos visão, para que nós enxerguemos em corações perdidos, em vidas perdidas, pessoas que possam ser alcançadas pela graça do Senhor. Pessoas que possam ser transformadas pela graça do Senhor. Corações sedentos e famintos que possam ser saciados pelo Senhor. Paralíticos, físicos, espirituais, mentais, emocionais, pessoas que estão com a sua vida travada, que possam ser, pelo Senhor, de uma vez por todas, libertas para a glória do próprio Senhor. E você, eu, nós somos chamados por Deus para sermos esse canal a partir da visão que nós temos de Jesus. O Jesus que cremos, o Jesus que nós cantamos, adoramos e louvamos, é esse Jesus que transforma, que cura e que abençoa as muitas vidas. É Ele quem restaura, é Ele quem devolve a dignidade, é Ele quem faz com que as pessoas possam caminhar com as suas próprias pernas. A segunda característica que eu vejo no coração desses homens e na ação deles aqui, conforme o texto é narrado, é que eles foram extremamente determinados. Irmãos, nós estamos olhando para um texto extremamente antigo, que dista de nós há mais de 2000 anos, e que as condições para alguém viver no mundo daquela época com deficiência física não eram boas. Hoje, muito longe disso, nós ainda vemos as inúmeras dificuldades e barreiras físicas que são impostas a quem tem dificuldade de locomoção. Irmãos, um simples cadeirante, ele não consegue andar nas nossas ruas. Porque o lugar dele seria o quê? Andar por calçadas com acessibilidade. Essa palavra é bonita. Mas quais são? Você olha aqui, a nossa calçada não tem. Você olha para o lado, o vizinho fez uma calçada nova que tem acessibilidade, mas a primeira coisa que ele fez foi colocar uns tornos e umas correntes para que ninguém passe pela calçada dele. Ou seja, você tem que ir para o meio da rua onde está o carro, onde está a moto, onde está a bicicleta, onde estão os pedestres em condição normal.
Se tivéssemos alguém sério na prefeitura que se preocupasse com isso, isso não seria possível, irmãos, ser feito. Agora imagine o mundo do primeiro século. Sem asfalto, sem calçada, sem nada, para alguém sem capacidade de locomover-se sozinho. Então aquele homem provavelmente só saía de casa, do lar ou de qualquer outro lugar se alguém o levasse numa maca, e para alguém levá-lo na maca era preciso de ajuda. Não à toa eram 4, porque cada um pegava provavelmente ali como um jogador que sai em substituição ou sai machucado, na ponta de uma das macas e o levavam. Por quê? Porque sobretudo era um homem de idade adulta, um homem pesado. Um homem que era para ser transportado numa rua, num trecho, num lugar de difícil locomoção. Em dado momento, o texto diz que eles chegaram até a casa onde Jesus estava pregando, curando, que a multidão estava alojada na casa e que as pessoas estavam afluindo para o lado de fora da rua, da casa, obviamente ali no meio da rua. Então eles poderiam ter chegado da sua viagem, do lugar de origem, de onde partiram, chegado até próximo da casa, ter dito para o seu amigo: nós tentamos, nós viemos até aqui, nós estamos agora impedidos de avançar, nós não temos mais como ir para frente, porque a casa está cheia, a rua está tomada, nós não temos como te aproximar de Jesus. Mas foi justamente a determinação deles que os fizeram enfrentar os desafios, superar os obstáculos e cumprir a sua missão. Cumprir a sua missão. Sabe, nós precisamos, irmãos, parar de desistir quando as coisas apresentam a primeira dificuldade na nossa vida. Nós precisamos parar de não avançar quando aparecem os primeiros bloqueios na estrada. Nós devemos aprender a encontrar soluções, encontrar caminhos, fazer com que a nossa vida continue a avançar, apesar de todas as dificuldades. Deus não nos chamou para recuar, Deus não nos chamou para desistir, Deus não nos chamou para não completar o caminho que Ele tem para nós. Precisamos entender que levar alguém a Cristo, irmãos, não é fácil. Se fosse, teríamos muito mais gente nas igrejas. Teríamos muito mais gente nos caminhos do Senhor do que fora. Sabemos que muitas vezes as pessoas mudam conosco na hora que a gente fala de Jesus. Na hora que elas descobrem assim, é crente. Parece que ali criam um bloqueio, uma barreira. E estas coisas são vencidas por meios espirituais. Por quê? Porque são barreiras espirituais. É por meio da oração, é por meio da perseverança, é por meio da evangelização, é por meio da busca por um coração e de uma oportunidade, é por meio de fazer o bem de forma constante, é por meio de buscar quebrar as rejeições, de apresentar um testemunho que seja fiel e eficaz, de provar e por meio da sua vida que Jesus Cristo é alguém que transformou o seu ser por completo. E que nós não podemos ser generalizados e que nem o pastor que está na mídia por ter feito bobagem é igual o seu pastor que está aqui no púlpito, e que cada um tem que responder diante de Deus por conta das suas próprias atitudes, mas sobretudo aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo, que tiveram uma vez por todas a sua vida transformada por esse Jesus e que buscam obedecer os mandamentos, são pessoas confiáveis. Porque eu confio em vocês. E mais do que isso, o Senhor confia em nós. Amém? Amém? O Senhor confia em nós, irmãos. O Senhor não deu essa missão aos anjos, o Senhor não deu essa missão aos animais, o Senhor não deu essa missão às pedras. Pelo contrário, é sob a nossa negligência que é ameaçado. As pedras podem vir a clamar, ou podem ser levantados delas, descendentes de Abraão, que clamem, Abba, Pai. Mas não. Somos vasos, somos pessoas
com dificuldades, com defeitos, que lidamos com nossa própria luta interna todos os dias, mas que, sobretudo, precisamos testemunhar verdadeiramente desse Deus e vencer todas as barreiras que o inimigo tenta pôr na mente e no coração das pessoas para que elas não ouçam de Jesus. Naquele caso, e aqui na narrativa que estamos vendo, as barreiras eram físicas. Era a multidão, era a casa cheia, eram os impeditivos que fizeram com que aqueles homens tivessem um outro modo que não normal de levar o seu amigo até Jesus. Porque pela porta não deu, pela porta não foi possível, mas eles não pararam. Que nada nos impeça de colocar vidas aos pés de Jesus. Amém? Que nada nos impeça de colocar vidas aos pés de Jesus. E foi isso que eles fizeram, e eles fizeram de uma forma estratégica. Olha o capítulo de número 5, versículo de número 19, quando diz assim: E por entre as telhas baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. O que eles fizeram? Eles simplesmente foram até a casa, viram que pelas portas não seria possível o acesso à mesma, e então lembraram, os telhados dessa casa não são como os telhados de hoje, são telhados feitos de barro à mão, com muito material de palha sobre si trançada, e que torna-se fácil, vamos dizer assim, a abertura de uma passagem por cima. E eles tiveram que ter toda uma boa visão ali, uma boa estratégia para não abrirem o cômodo errado. E ao subirem, abriram o telhado, desceram a marca exatamente no lugar onde Jesus estava a ensinar. E eu acredito que o dono da casa se espantou com aquela situação, os que estavam ouvindo Jesus ensinar se espantaram com aquela situação, mas Jesus olha para eles e se admira. E Jesus, ele se admira de muitas, pequenas coisas, mas todas elas são relacionadas à fé. Jesus se admira da fé do centurião, que diz: não, Senhor, o Senhor não precisa nem entrar na minha casa, dê a ordem daí, que eu sei que se o Senhor der a ordem daí, o meu servo vai ser curado. O Senhor se admira da fé da mulher cananeia, que diz: Senhor, até mesmo os cãezinhos recebem migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela diz assim: Senhor, eu tenho fé, o povo judeu, ele está te rejeitando. Será que não é possível, por meio dessa fé que eu tenho, o Senhor curar a minha filha? E para todos esses casos ele vai dizer: nunca vi em Israel tamanha fé como a deste centurião, a desta mulher. E agora ele admira-se da fé desses amigos. Porque eles disseram: olha o que eles fizeram. Assumiram aqui um prejuízo, porque todo mundo está vendo que foi eles. É um crime em flagrante. Vão ter que ressarcir o dono da casa depois. Mas não se importando com isso, cumpriram a sua missão de apresentar o seu amigo até Jesus. Sabe, isso é uma grande lição para nós, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos presos em metodologias, em maneiras de se fazer as coisas e achamos que só existe uma maneira. Se eles ficassem presos a isso, eles diziam: só existe uma maneira de entrar na casa. Qual é a maneira de entrar numa casa? Pela porta. Mas pela porta não tem acesso, então nós não vamos entrar para casa. Meu amigo, a gente tentou, você é prova, testemunho de que a gente tentou, mas não vai ser possível você se encontrar com Jesus. Vamos retornar, vamos tentar num outro momento. Então eles buscaram uma outra estratégia. O evangelho é o mesmo. E o que é o evangelho, pastor? O evangelho é a boa notícia de salvação para pecadores perdidos, distantes, destituídos, para usar a linguagem bíblica, da graça de Deus, da glória de Deus. Pecadores que, se morrerem em seus pecados, vão viver uma eternidade toda longe do Senhor. Mas que o Senhor diz: não, eu enviarei o meu próprio filho. Meu filho é quem vai morrer para pagar pelos pecados de vocês. E vocês, por graça,
mediante a fé, poderão ter a oportunidade de mudar o destino eterno da vida de vocês. É isso que é o Evangelho. Mas esse Evangelho ele pode ser pregado, as irmãs que estavam no treinamento infantil bem aprenderam, através de um esquema de cores, que para a criança é uma maneira lúdica dela aprender sobre esse Evangelho e esse Jesus que salva. Esse Evangelho pode ser pregado como foi há muito tempo atrás, até hoje é, mas há muito tempo com alcance assim, a nível mundial, por grandes pregadores que usavam, Maurinaldo, os canais de rádio para propagar a mensagem do Evangelho. Depois para a televisão. E agora nós estamos em um meio e em um tempo em que as informações se propagam de diversas maneiras distintas, diferentes. E a gente precisa aprender a colocar o Evangelho através de cada uma delas. Seja por meio de uma imagem que está aqui me filmando, para que depois os irmãos e outros amigos que não estiveram aqui conosco possam nos assistir. Seja por meio de um versículo diário que a gente compartilha. Seja por meio de uma rede social que a gente incentiva as pessoas a seguirem para verem lá como é essa família de fé em seus momentos, em suas reuniões, em seus cultos, em seus congressos, retiros e assim por diante. E tudo isso, irmãos, é com o mesmo propósito: pregar o Evangelho de Cristo. Então cabe a cada um de nós encontrar, por meio da criatividade dada pelo próprio Deus, o modo como nós vamos levar o Evangelho às pessoas ao nosso redor. Porque talvez você seja tímido demais, você seja retraído demais para abrir uma Bíblia com essa pessoa e mostrar para ela alguns versículos. Mas você pode pegar a pregação deste domingo e compartilhar no YouTube, no WhatsApp ou no próprio Instagram com aquela pessoa. E isso já é o seu modo de levar essa pessoa até Cristo, Cristo até essa pessoa. Os amigos não se detiveram nas dificuldades, mas enxergaram por meio da criatividade algo que eles poderiam fazer para cumprir a sua missão. A pergunta para nós hoje é: o que temos feito para cumprir a nossa missão? Sabe, chega de desculpas, chega de impedimentos que somos nós que criamos e que justamente nos paralisam na hora que nos deveriam fazer avançar, ir adiante, inovar para alcançar mais e mais pessoas para Jesus. Não tem estratégia perfeita, não tem estratégia errada, não tem estratégia equivocada, se toda ela tem como princípio pregar o Cristo como única salvação. O apóstolo Paulo dá uma rica ilustração acerca disso em suas epístolas. Ele diz: olha, junto aos gregos me fiz grego, junto aos judeus me fiz judeu, junto aos gentios me fiz gentil. Para quê? Para que de alguma maneira, por meio do convívio meu para com eles pudessem ver Cristo em mim. E é justamente esse Cristo que nós pregamos, esse Cristo que nós compartilhamos. E é por isso, por conta disso, que o quarto ponto desses amigos é justamente a sua fé. Olha como Jesus se refere à fé deles. Lucas 5:20. E vendo-lhes a fé, disse ele: homem, são-te perdoados os teus pecados. Sabe, não é narrado nem em Lucas, nem por Mateus, nem por Marcos, nenhuma palavra dos amigos. Nada que os amigos tenham dito, nada que os amigos tenham falado. Mas, irmãos, o que eles fizeram alcançou a admiração de Jesus por justamente demonstrar a fé que eles tinham. Que eles foram movidos por fazer tudo aquilo. E Jesus se preocupa com o principal. E o que é o principal, pastor? A vida espiritual. Jesus, antes de qualquer manifestação sobre a questão física, que era notória, porque ele estava numa maca, ele era paralítico, ele não andava, ele só andava quando os outros carregavam, ele não conseguia ir e vir, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê, irmãos?
Porque é bem melhor receber o perdão dos nossos pecados do que andar livremente por aí pecando para todo lado. Porque é muito melhor ter um coração curado do que pernas que nos levam para longe de Jesus. Porque é muito melhor, como a gente leu aqui no texto devocional, ser retirado do mundo das trevas para ser colocado no reino de luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é muito melhor deitar-se à noite em paz com sua consciência e com o seu Deus do que se levantar da cama para mais uma vez mentir, negar, trair e pecar das mais diversas maneiras possíveis. Então Jesus, ele trabalha o principal, diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E o começo do texto diz: haviam ali escribas, haviam ali fariseus e mestres da lei. E são estes, os de sempre, que se levantam e questionam: mas quem é este homem? Eles não fazem isso oralmente, eles fazem isso no seu coração. Quem é este homem? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem ele pensa que é para dizer algo que só Deus pode fazer? E aí ele mostra mais uma vez que ele é Deus, porque se eles não falaram isso, se eles só pensaram isso, e ele soube, é porque ele era onisciente como o nosso Deus é. E ele então levanta a voz e diz: o que vocês estão aí pensando entre si? O que vocês estão questionando? Quem eu sou e qual a minha autoridade? Eu vou então mostrar para vocês que o Filho do Homem é uma expressão que ele levanta lá do Antigo Testamento, do livro de Daniel. Que o Filho do Homem tem poder, tanto para perdoar pecados, ou seja, para mover o mundo espiritual, o favor de Deus em direção à vida de alguém, quanto para mover também o mundo físico e fazer com que este homem, que não consegue andar, possa se locomover sozinho. E então ele dá uma ordem direta ao homem: levanta-te, toma a tua maca e sai andando. Eu gosto do paralelismo como que Lucas faz, ele diz: olha, imediatamente, assim é que é tratado na minha versão, imediatamente o homem se levantou, tomou a sua maca e saiu dali. Versículo de número 25. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que permanecera deitado e então voltou para casa glorificando a Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus. Muitas vezes a gente fica preso a uma ideia de um Deus que deve nos conceder todas as bênçãos que a gente pede em oração, que deve atender os nossos sonhos, os nossos planos, que deve, sabe como aquele gerente de loja, diretor de empresa, que no final só assina embaixo daquilo que o funcionário veio lhe solicitar? Mas nosso Deus é soberano, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus sabe de todas as coisas e o nosso Deus cuida de nós como ninguém. E talvez antes que a sua vida comece a sair de um lugar para um outro lugar, ele precise tratar primeiro o seu coração, como foi com este homem. Antes que ele pudesse se levantar, pegar a sua maca e sair dali, ele primeiro teve que receber do próprio Deus a capacidade de ter os seus pecados perdoados, para que ele não saísse dali para a perdição, para que ele não saísse dali para um lugar de vergonha, para que ele não saísse dali para um lugar pior, onde ele pudesse vir a pecar novamente. Mas ele saiu dali para glorificar a Deus. Talvez a gente possa ter alguém que de alguma maneira está passando por uma paralisia na sua vida aqui e agora. Pastor, como assim? Se aqui a maioria de nós, ou todo mundo, entrou caminhando com suas próprias pernas. Não é físico que eu estou falando. Mas talvez o seu coração, a sua mente, a sua vida espiritual podem estar estagnadas. E você veio até essa noite para este culto, para adorar a Deus, e Deus veio aqui neste culto para te dizer: é hora de caminhar.
É hora de se levantar. É hora de curar a tua alma, de curar o teu coração e seguir caminhando para a glória de Deus. É hora de seguir em frente. O texto termina de uma maneira fantástica, irmãos, porque ele volta para a questão dos amigos e das pessoas ali presentes. No versículo 26 ele diz, olha, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios extraordinários. Aquela casa, irmãos, foi cheia da glória de Deus. E o que Deus fez por meio de Jesus Cristo ali, fez com que todos pudessem louvá-lo, fez com que todos pudessem adorá-lo. A nossa vida precisa ser esse instrumento no qual Deus trabalha. E as pessoas de perto e de longe que veem Deus trabalhando na nossa vida precisam dizer que coisa extraordinária Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Que coisa extraordinária Deus está fazendo na vida daquele homem. Que coisa extraordinária Deus está fazendo na vida daquela mulher. Quem era aquele homem? Quem era aquela mulher? O que ele não conseguia fazer? O que ela não conseguia fazer? Como ele estava há tanto tempo parado? Como ela estava há tanto tempo lutando, parado sem que nada mudasse na sua vida. Mas ela encontrou-se com Jesus. Jesus entrou no seu coração. Jesus mudou a sua vida. E agora veja que ela vive o extraordinário de Deus, que por sinal é o tema que os jovens têm trabalhado ao longo desse mês de agosto, em todos os sábados. O extraordinário em nós. Porque quando o extraordinário, que é Deus, alcança os nossos corações, nossas vidas são transformadas por toda a eternidade. Aquele homem não apenas voltou para os seus amigos, como voltou para a família, voltou para a sociedade, voltou para a sua casa, não mais como um peso, não mais como alguém que deveria ser carregado, mas como um homem restaurado, um homem fortalecido, um homem movido pelo poder de Deus, um homem que recebeu muito mais do que esperava, porque talvez dele e dos seus amigos, eles esperavam de Cristo apenas a cura física, mas ele recebeu a cura do seu coração, a cura da sua alma, a salvação e o perdão dos seus pecados, para que ele pudesse seguir em frente, vivendo para a glória de Deus. Porque Jesus Cristo não está preocupado com o nosso problema imediato, mas com o nosso problema eterno, chamado pecado. E é por isso que para esse problema eterno, chamado pecado, ele tem uma solução eterna, chamada vida eterna. Vida eterna. Vida abundante, e todos nós precisamos de pessoas que nos aproximem desse Cristo de vida eterna. Esse Cristo do qual Pedro vai responder diante da pergunta do próprio Jesus. Jesus está pregando, depois de alimentar a multidão, no livro de João, capítulo número 6, e aí o texto continua dizendo que ele começa então a explicar, olha, esse pão que vocês comeram vai fazer com que vocês sintam fome depois, porque foi um pão que fora multiplicado, mas continuou sendo pão. Porém, eu tenho para vocês um pão que sacia a vida de vocês por completo, um pão que não permite que as necessidades de vocês sejam maiores do que aquilo que nós podemos oferecer e suprir. Este pão sou eu mesmo, e sou eu que serei dado por uma oferta a vocês, para que vocês, uma vez que se alimentam, possam vivenciar por toda a vida desse banquete que é viver com Jesus. Mas então eles ficaram confusos, não entenderam aquele sermão de Jesus e começaram a se dissipar, e um após o outro foi saindo. Quando Jesus olha daquela multidão de 5.000 ou de mais de 5.000, como o texto enfatiza, pessoas, só restaram os discípulos, os 12. Imagina, você abre a congregação, tem lá 5.000 pessoas no culto, no outro você espera que tenha 6, 7, 8, 10 mil, mas no outro culto só tem 12. Deu uma depressão, ou daria uma depressão em qualquer um de nós. Mas Jesus olha para os 12 assim, vocês não querem ir também juntos com os outros? Ele põe em teste a fé dos seus discípulos. E o apóstolo Pedro, então, inspirado pelo próprio Deus, diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
É preciso reconhecer, irmãos, que sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus a nossa fome não tem fim. Sem Jesus a nossa paralisia é eterna, porque a nossa vida nunca vai avançar, nós nunca vamos crescer, nós nunca seremos abençoados sem Jesus, a parte de Jesus. Por isso encontrar-se com Jesus é essencial. E eu comecei essa mensagem dizendo: tenha amigos que te aproximem de Jesus. Se uma pessoa te convida para vir para o culto, valorize essa pessoa. Se uma pessoa te convida para ler a Bíblia, valorize essa pessoa. Se uma pessoa te convida para conhecer Jesus, valorize essa pessoa. Porque essa pessoa quer o melhor para a sua vida. Porque o melhor que alguém pode oferecer, irmãos, para cada um de nós é Jesus. E aquilo que Ele tem para nós em termos de bênção, de salvação e de vida eterna. Portanto, vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus acerca disso, para que Ele possa mudar os nossos corações, moldar as nossas vidas e nos fazer cada vez mais amigos, que possam apresentar Jesus aos nossos amigos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque por meio da Tua palavra o Senhor nos instrui. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor traz como bálsamo, traz como renovo, mas também, ó Deus, traz como exortação, ó Deus, aquilo que nós podemos aprender hoje. Que devemos ser, ó Deus, amigos, e devemos ter, ó Deus, amigos, que nos aproximem de Ti. Porque é impossível, ó Deus, uma vez diante de Ti, sermos indiferentes. É possível, ó Deus, é impossível, Senhor, olhar o Teu amor, olhar a Tua graça, compreender a maneira como o Senhor sacrificialmente se ofereceu por mim, se ofereceu por nós, se ofereceu por toda a humanidade, ó Deus, e não Te amarmos de volta. É por isso que a Tua palavra explana: ó Senhor, nós Te amamos, porque o Senhor foi quem nos amou primeiro. Obrigado por esse amor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por este cuidado. Obrigado, ó Deus, por nos desejar, ó Deus, tão bem. Por querer que nós, ó Deus, sejamos erguidos do poço do pecado, sejamos erguidos de tudo aquilo que tem nos paralisado, sejamos erguidos, ó Deus, para uma vida nova com o Senhor, uma vida que possa se levantar saltitante, caminhar contigo e glorificar o Senhor aonde quer que a gente vá. Esse é o desejo do Senhor para nós. Nada de vidas, ó Deus, mesquinhas, orgulhosas, nada de vida, ó Deus, que pensem apenas em si mesmo, ou aqui, ó Deus, nesse plano terrestre, mas que, ó Deus, possam Te louvar, Te engrandecer, dar graças ao Senhor, corações agradecidos e cheios de alegria e temor pelo Senhor, vidas santas, ó Deus, que representem o Senhor aonde quer que o Senhor nos mande, aonde quer que o Senhor nos coloque. Pai, que nós tenhamos ousadia vinda de Ti, orientada pelo Teu Santo Espírito, para usarmos de todas as estratégias legais deste mundo para poder compartilharmos o Evangelho do Senhor, porque é esse Evangelho compartilhado que fará com que as pessoas que o ouvirem, ó Deus, possam ter suas vidas transformadas. E assim como nós tivemos os nossos pecados perdoados, também possam ter suas ofensas perdoadas e serem por Jesus resgatadas para a salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a com coragem encararmos esse desafio e não negligenciarmos a Tua obra aqui. Pai Santo, dá-nos força. Pai Santo, abençoe a cada um de nós. É a nossa oração, é a nossa petição e a nossa gratidão. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos visita, eu quero fazer um convite a você. Jesus, Ele se faz presente aqui. O mesmo que curou o paralítico, o mesmo que curou a filha da mulher cananeia, o mesmo que a Bíblia vai dizer é o de ontem, o de hoje e será o de eternamente. E talvez você veio aqui para o convite de um amigo. E este amigo te quer bem. Mas, sobretudo, ele te quer ver aos pés de Jesus. Então, se esse é o desejo do seu coração, confessar Cristo como Salvador da sua vida, dizer: eu quero um relacionamento com esse Jesus, conhecer esse Jesus, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Eu te peço para que você levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero dizer: seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus.
se esse é o desejo ardente do seu coração, não se preocupe com o que os seus amigos que não conhecem Jesus ainda vão falar. Não se preocupe com o que a sua família que não conhece esse Jesus ainda vai pensar de você. O mais importante da nossa vida é sobre o que Deus pensa de nós. E sobre como Ele não nos nega, se nós também não o negarmos publicamente. Como Ele confessa a nossa fé. Como Ele se admira, assim como se admirou da fé daqueles amigos. E disse, por causa disso, a fé de vocês, os pecados do paralítico estão perdoados. E é isso que Ele quer dizer para você nessa noite. Os teus pecados estão perdoados. As tuas falhas estão perdoadas. A vida eterna é para contigo. Se você sente que este é o momento e quer falar comigo ou com qualquer um dos nossos irmãos após a nossa oração final, faça isso. Não vá embora, não deixe de estar aqui ou de sair daqui sem conversar conosco sobre isso, sobre essa fé que você quer manifestar em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar todos de pé para nós orarmos e agradecermos a Deus pelo culto que Ele nos permitiu oferecer a Ele, pela palavra que Ele compartilhou com os nossos corações e por todo o dia. Que dia longo, comprido, né? Mas para a glória de Deus, vencido. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou, Deus, com mais um instante em que a tua igreja reunida pôde proclamar ao teu nome. Nós fizemos isso louvando, nós fizemos isso orando, nós fizemos isso pregando a tua palavra e cremos, ó Deus, que com fidelidade, ó Deus, assim como o Senhor tem nos designado, que o Senhor então nos abençoe, ó Deus, não porque te servimos, mas porque o Senhor é bondoso, é misericordioso e gracioso, ó Deus, para nos abençoar, ó Deus, muito além daquilo que precisamos e necessitamos. Que essa semana, ó Deus, seja repleta de saúde, paz, ó Deus, de proteção vinda da tua parte. Que nossos corações e as nossas vidas estejam prontas para o encontro contigo, ó Deus. Enquanto esse encontro não vem, nós possamos continuar por aqui, vivendo para a glória do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. No nome de Jesus, amém e amém. O amor de Deus, que a graça maravilhosa, que a consolação e a comunhão do Santo e Doce Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, temos aquele tempo ainda de conversa antes de nos despedirmos e assim termos uma boa semana na presença do Senhor.